essa ação que foi defendida pelo senhor como advogado, em que uma propriedade lindeira a outra, uma com cultivo de orgânicos, denunciou a outra por mau uso de agroquímicos. Só que o problema é o seguinte: o avião avistado na aplicação desses agroquímicos não era, na verdade, avião de pulverização. Nos explique melhor, nos traga um histórico desta ocorrência, desse BO, digamos assim. Doutor Anderson, muito bom dia, começando pelo senhor. Bom dia, Alex. Quero mandar um abraço especial para o Caio, que está aqui na linha. Não sabia que o Caio ia participar concomitantemente aqui comigo. Isso aumenta e muito a minha responsabilidade aqui, né, Alex? Caio, que sempre me ajudou muito, particularmente, e também é um colaborador sempre da Federarroz e do setor lá na nossa querida fronteira oeste. Mandar, evidentemente, um bom dia para a tua audiência, e sempre que inúmeros produtores, sempre depois que a gente acaba conversando aqui contigo, Alex, se manifestam aí, o que comprova, em todo o estado, né, o que comprova toda a capilaridade que o teu programa tem hoje. Alex, para responder essa tua pergunta, eu precisaria de muito tempo. Então, para não ficar uma fala única aqui, unilateral da minha parte, eu vou dividir um pequeno histórico desse processo, que não é costume do escritório, que todos me conhecem, que nós façamos comentários públicos acerca de processos em tramitação. Nós sempre temos uma conduta muito reservada, tanto em relação a assuntos dos escritórios, enfim, e do escritório, mas também na própria Federarroz. E esse caso, para que todos entendam, nos chamou muito a atenção, nos preocupou bastante a equipe do escritório, porque não foi um caso que nós assumimos, mais um grande caso que a gente acabou assumindo, que tinha uma repercussão imediata a nível estadual e também federal. E, evidentemente, assumimos o caso com a seguinte ordem já, para que todo mundo entenda, aqui a gente possa nivelar a informação. Eu vou precisar fazer uns comentários rápidos aqui antes de passar a palavra da tia Alex e para o Caio. Nós assumimos o processo com uma ordem da juíza da 9ª Vara Federal de Porto Alegre, proibindo um determinado produtor da utilização de agroquímicos defensivos agrícolas na sua propriedade. Sob o fundamento que esse produtor teria sido responsável por uma deriva mediante aplicação aérea do produto 2,4-D. Até aí, nenhuma novidade, nós já conhecemos a matéria e esse problema é reiterado aqui no Estado, sabemos disso. Tanto é que há uma investigação do parte do Ministério Público de longa data, envolvimento da Farsul muito forte, enfim, que ajudou muito. Só para a gente situar, doutor Anderson, isso foi agora em fevereiro, né? Final de fevereiro, foi isso? Essa ordem da juíza, ela saiu, e muita coisa poderia ser dito aqui, tá, Alex? Me interrompe, por favor, caso eu fique me alongando demais aqui. Esse processo, essa situação começou em novembro, que a suposta deriva teria acontecido em novembro. Em fevereiro, as autoras desse processo, que foi uma série de associações vinculadas à defesa do meio ambiente, ingressaram com essa ação judicial, uma ação cautelar preliminar de uma ação civil pública, provavelmente. E agora, recentemente, no dia 12 de março, a juíza deferiu essa ordem, então, que eu disse, proibindo um determinado produtor, lindeiro, uma área de produtos orgânicos, de utilizar agroquímicos na sua propriedade. Nos preocupou muito, evidentemente, e só que, Alex, nos preocupou mais, e aí que começa a ser importante o pessoal entender o contexto, quando nós passamos a analisar esses processos. E todo o material probatório é juntado nos autos. E aqui o Caio vai me ajudar muito nisso, né? Supostamente, essa deriva de 2,4-D, e os arrozeiros que estão me ouvindo, os agricultores de maneira geral, vão entender o porquê da nossa preocupação no primeiro momento, depois de uma certa revolta, inclusive, por parte do escritório. Imagine um produtor em novembro, dias 10, 11, 12 de novembro, com a sua lavoura estabelecida, é um bom produtor, é um produtor de ponta aqui de Nova Santa Rita. Imagine se esse produtor estaria aplicando 2,4-D com avião em cima da sua lavoura de arroz. Então isso nos chamou muito a atenção. Claro. E, com base nesse contexto fático, que qualquer pessoa, magistrado que conhecesse minimamente o setor, teria, né, uma cautela, uma sensibilidade maior de duvidar daquilo que está sendo posto no processo. O que eles plantavam desse outro lado, doutor Anderson? Alegaram, pura e simplesmente, Alex,
que o produtor teria aplicado mediante avião o 2,4-D, que teria dado deriva. Deriva no que? O que eles cultivam lá nesses orgânicos? Folhas? Hortaliças de maneira geral, tomate, feijão e assim por diante. Começamos a analisar o processo rapidamente, Alex, só para finalizar essa primeira parte, e evidentemente se comprovou, não existiam provas nesse processo que poderia gerar o chamado nexo causal entre o produtor e essa suposta deriva, até mesmo porque o produtor não aplica 2,4-D de avião em cima da sua lavoura, evidentemente que vai dessecar toda a lavoura, vai acabar com a lavoura de arroz. O que me chamou a atenção foi os próprios laudos utilizados por essa magistrada, atestavam laudos da União, do Estado do Rio Grande do Sul, que não teria como fazer qualquer tipo de atribuição de responsabilidade a esse produtor. Então, o que nós fizemos imediatamente? Levantamos uma série de questões, comprovando para essa magistrada que é simplesmente impossível essa aplicação de 2,4-D por questões materiais, por questões agrícolas, inclusive. Os próprios documentos dos aviões que fizeram o sobrevoo nessa área na determinada data comprovavam toda a documentação que o produtor aplicou foram fertilizantes. É um produtor que planta arroz há 40 anos, que não é sojicultor. Uma série de situações, Alex, que demonstravam cabalmente que não se poderia ter dado uma cautelar dessa maneira, porque isso transcende, Alex, o interesse do produtor. Isso ofende, de maneira geral, toda a agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Isso avilta direitos e garantias fundamentais de todo cidadão, porque, novamente, nós enfrentamos aquela situação em que alguém alega alguma coisa e, sem provas, se pune imediatamente, inclusive publicamente, um determinado cidadão. Então, assim, não há como admitirmos qualquer tipo de situação nesse sentido, até que recorremos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Um desembargador com muita sensibilidade encontrou uma cognição sumária, como a gente diz, uma forma de equacionar isso nesse momento. A gente pode voltar a falar, mas liberando imediatamente o uso dos agroquímicos necessário à implementação das lavouras desse produtor, na medida em que ele não usa o 2,4-D, enfim, uma série de outras situações que a gente pode aventar aqui. Mas o que nos preocupou bastante foi justamente essa falta de cuidado, esse desrespeito, inclusive, de novo, não só ao agronegócio gaúcho, mas, sobretudo, a direitos constitucionais garantidos, que é o livre exercício da sua regular profissão desse produtor. E ele, assim como o orgânico, que nós não queremos instaurar uma guerra dos orgânicos contra a agricultura empresarial, não se trata disso. O que nós não podemos admitir é uma suposta defesa dos orgânicos, acabando pura e simplesmente, de maneira irresponsável, inclusive, com a lavoura, com a vida de um determinado produtor rural. Doutor Anderson, duas perguntas. Por que a Justiça Federal, escolhido como instância para tratar esse assunto? E também uma outra questão: cabe reparação ao produtor rural atingido pela má-fé? Alex, a tua pergunta primeira vai ser respondida de maneira muito rápida. Por que Justiça Federal? Justiça Federal, na medida em que no polo passivo dessa ação judicial foi incluída a União. Toda vez que a União está no processo, o governo federal está no processo, entre aspas, evidentemente que a Justiça a tratar do processo, a julgar esse processo, a proceder à demanda é a Justiça Federal. Só fazendo antes de responder a segunda pergunta, é importante dizer, na linha do que o Caio muito bem estava colocando aqui, nós respeitamos, evidentemente, e apoiamos, muitas vezes na própria Federa Arroz, a agricultura orgânica. Respeitamos visões de mundo diversas. Agora, o que nós não podemos, repito, admitir, Alex, Caio, ouvintes, em hipótese nenhuma, é se decidir vidas de pessoas, trabalhos de 30, 40, 50 anos, em cima de prejuízos, Esses prejuízos que tanto causam prejuízo aqui para a nossa sociedade. E hoje nós temos isso, essa polarização absurda, essa falta de discernimento, essa falta de humildade perante aos fatos. Isso é o que nos preocupa e nós precisamos combater. O produtor tem culpa em alguma medida? Tem, Caio, tem de fato. Agora nós estamos sim tentando, na medida do possível, colocar essas situações de longa data, conversando com o FEPAM, conversando com o IBAMA, e a Farsul tem sido muito competente nisso, a própria FETAG. Agora, alguns setores da nossa sociedade, infelizmente, isso é uma característica da sociedade atual, elas vivem numa bolha em que elas só
procuram escutar aquilo que lhes interessa, o que lhes convém e aquilo que vem dos seus pares, infelizmente. Nós não buscamos mais consenso nesse país. Isso é um problema. Isso é uma coisa bastante grave. Respondendo à tua segunda colocação, Alex, é gravíssimo o que foi alegado no processo, e eu vou dar mais um exemplo do que vem acontecendo nesse processo. Por isso que nós respeitamos, repito, respeitamos ideologias, mas nós não podemos admitir fraudes, a intenções dolosas, cobertas por má fé. Como é o caso, inclusive, o que parece nesse processo, na medida em que eu solicitei como advogado, para que defenda esse produtor, fotos desse local, para que nós pudéssemos comprovar, inclusive, a distância entre as lavouras desse produtor, que mesmo que ele tivesse aplicado algum produto, vejam bem, senhores, Sim. Que seria impossível ocorrer uma deriva. Nós temos trabalhos técnicos, inclusive, de pessoas muito qualificadas trabalhando nisso. Ressalto aqui o apoio da Farsul, do IRGA, do SINDAG nisso. E, para minha surpresa, após esse voo de fotografias e filmagens, novas informações foram para o processo, novas divulgações foram feitas na imprensa, diga-se de passagem, dizendo que o produtor havia descumprido a ordem judicial até então vigente e, novamente, de forma criminosa, aí sim, aplicado, pulverizado as casas dos produtores, pulverizado as plantações dos produtores. Para minha surpresa, Alex, e nós já levamos isso para a juíza, e é importante sim esclarecer a todos, esse avião que lá fez esse voo, que seria sido criminoso, é um avião de voo comercial, é um avião de voo de treinamento, é um avião de voo recreativo, ou seja, ele não tem aparelhos para se fazer aplicação de químicos. Isso mostra, de alguma forma, e nós estamos levando isso para a juíza, estamos passando aqui para a nossa classe, que tanto nos apoia, que nós não podemos, em hipótese nenhuma, admitir esse tipo de situação. Não teve avião agrícola, então, Anderson? Não teve avião agrícola. Esse avião era de alguma base ali da volta? Ou era o clube? Teve essa informação? Sim, nós temos, já juntamos o processo. Inclusive, as fotos do prefixo, ali, da identificação desse avião, que foi identificado, inclusive, pelos acusadores, nós já tiramos fotos, mostramos para a imprensa, mostramos para a própria juíza, que é um avião que simplesmente não tem a menor condição técnica de fazer qualquer tipo de aplicação. Então, esse tipo de situação, né, nos revolta. É grave. Em relação a possíveis indenizações com relação ao que aconteceu, ao prejuízo causado, né? Ou a própria insegurança causada ao produtor rural, cabe isso? Sem dúvida nenhuma, Alex, essa resposta ficou pendente na participação ali anterior. Inclusive ontem, Alex, uma manifestação da União acabou sendo juntada no processo em que a União se manifesta de forma muito clara que não há qualquer possibilidade legal de se aplicar qualquer responsabilização pelos fatos ao produtor, até mesmo porque está comprovado que ele não aplicou 2,4-D por avião por razões óbvias. Respondendo a tua pergunta, Alex, sim. Tendo em vista o formato, a condução, a maneira como isso está sendo levado, não só no processo, mas inclusive para os meios públicos de comunicação, para a imprensa, sim, o produtor estará adotando, nós vamos adotar medidas bastante fortes na esfera civil, indenizatória, mas também, Alex, na esfera penal, porque essas medidas, essas atitudes cometidas em face desse produtor, como eu disse, da maneira como estão sendo feitas, elas atraem alguns possíveis crimes previstos no nosso ordenamento jurídico, tais como calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, crimes bastante graves que nós, repito, não poderemos deixar passar em branco na medida em que, repito, foi desvirtuada completamente, de forma irresponsável, a verdade dos fatos. E outra, Alex, isso coloca toda a sociedade civil contra quem? Contra aquele profissional, aquela pessoa que deveria estar sendo objeto de agradecimentos diários da nossa sociedade, que é aquela pessoa que produz alimentos debaixo da chuva, do sol, de qualquer tipo de situação. Normalmente nesse momento aí de pandemia que nós atravessamos. Eu quero ir um pouquinho além, doutor Anderson, é um assunto extremamente delicado, a gente sabe disso aí, mas é essa questão aí da deriva ainda ali na campanha em outras regiões do estado. A Secretaria tem feito ações, o próprio Senar também tem feito ações no sentido de orientar, de educar
para que se faça uma aplicação correta, mas mesmo assim continuam as reclamações do 2,4-D. Como é que o senhor vê essa pendenga que está, eu acredito que já tenha sido judicializado isso aí, né? Alex, só antes de responder essa tua pergunta, é só uma provocação dentro daquilo que o Caio estava referindo, e mais uma vez insisto, do quanto nós temos que abandonar a ideia de uma democracia participativa, uma democracia representativa e realmente assumir nossa responsabilidade como sociedade partindo para uma democracia participativa, né? Não sei se os ouvintes têm ideia, mas nessa duplicação Porto Alegre-Pelotas para a BR-116, com todas as dificuldades, Alex, vai se gastar cerca de R$1 bilhão. Com todas as dificuldades, atrasos e licitações, aquele sobrepreço que a gente sabe que existe e assim por diante. Em contrapartida, o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, paga R$1,5 bilhão de salários por mês. Ou seja, nós pagamos por ano aqui cerca de 21 bilhões de reais de salários para servidores. Nós conseguimos, portanto, fazer 21 duplicações de BR-116 por ano, se esse dinheiro fosse aplicado de uma forma diversa. Eu não estou dizendo aqui que não temos que ter servidores bem remunerados, não é isso, só reforçando que sim, o dinheiro existe, só que ele é muito mal gestionado pelos responsáveis. Então fica essa provocação, porque os números são muito importantes para demonstrar alguma coisa e o Antônio sempre trabalha muito bem com isso. Sobre a questão do 2,4-D, sim, ao que parece foi judicializada, até onde eu sei. Não faço parte desse processo, não conheço o processo, mas ao que parece a associação de alguns produtores, se não me engano, viticultores talvez da campanha gaúcha, tenha ajuizado uma ação em decorrência dessa situação, é o que eu sei, não conheço, não tenho mais informações sobre isso. Por outro lado, provoco também uma situação aqui, inclusive fazendo um vínculo com essa situação, com essa questão da decisão de Nova Santa Rita, né, que assim está ficando conhecido isso, porque o Ministério Público, depois de muita conversa, depois de muito estudo, optou por não ajuizar uma ação civil pública contra o uso do 2,4-D. A juíza, por sua vez, optou por, de forma muito rápida, sem maiores estudos, né, proibir o uso por um determinado produtor. Então, isso é interessante. Sobre a questão do 2,4-D, isso vem sendo conduzido de longa data lá pela Farsul, de maneira muito competente, ao meu ver, entre outras entidades. O produtor precisa se conscientizar que, sim, precisa respeitar uma série de regras, né, para que a gente consiga equacionar não só a questão dos orgânicos com a atividade empresarial, mas sim o próprio vizinho sojicultor, o vizinho arrozeiro, o vizinho que planta uva, o vizinho que planta oliveiras e assim por diante. Porque qualquer fissura, repito, qualquer fissura no setor, ele nos enfraquece, torna ainda mais difícil, né, essa união que é tão necessária frente a tantas adversidades que nós enfrentamos, né, como essas que a gente verifica frequentemente, uma imprensa pisando no produtor rural, sem muitas vezes conhecer de maneira irresponsável alguns fatos, os próprios entes vinculados ao Poder Executivo, Poder Legislativo e até o próprio Poder Judiciário e Ministério Público, porque esse exemplo do Ministério Público Federal é muito importante. O Ministério Público Federal não conversa com o agronegócio. Eles têm lá o Fórum Gaúcho de Combate ao Agrotóxico e não nos permitem participar para ouvir uma opinião diversa. Ou seja, é uma realidade, é um discurso unilateral, insisto, todo prejuízo, né? Todo prejuízo, essa pré-ideia, causa um prejuízo absurdo a esse país, e não é à toa que o país está na dificuldade que nós conhecemos aí em todos os aspectos. Então, o produtor que consegue, o empreendedor que consegue produzir nesse país, realmente deve ser considerado um herói e deveria ser mais valorizado por uma parte significativa da sociedade que, de novo, se beneficia e muito desse tipo de empreendedor, porque é esse cara que produz e que comporta, que paga a saúde, que paga a estrada, que paga o colégio e assim por diante. Já encaminhando aí para a parte final, doutor Anderson, nos responde rapidamente sobre essa questão do plano Collor. Definitivamente essas indenizações serão pagas? Quem merece responder essa pergunta é meu amigo lá, Alfonsin, trabalhou muito nisso, reconheço aqui publicamente o trabalho que ele vem fazendo nesse sentido, e isso é importante, nós temos essa transparência, representou o Federal Arroz até agora, durante 20 anos nesse processo. Optamos lá atrás por nada mais justo que deixá-lo trabalhando nisso. Então, acho que o Afonso merece responder isso, mas ao que parece, decorrência desse trabalho hercúleo feito por ele, pelos LAMAC, inclusive mais recentemente, ao que parece agora, esse valor que é devido à produção rural como um todo no país, inclusive aqui no nosso estado, vai ser adimplido, e nada mais justo, né, do que o produtor receber aquilo que merece. Inclusive, se pagou mais,
como ele cansa, né, muitas vezes de ser cobrado por alguns bancos, por alguns credores aí, ele receber quando merece, e me parece que é o caso.